Vixe, Maria. Aqui senta aí, viu, minha gente? Porque agora vem história. Ai, gosto. Vou dar uma resumida, porque é grande nossa história. Mas assim, eu tava trabalhando nessa agência de publicidade e eu era produtora. Então eu trabalhava produzindo audiovisual, clips e também trabalhava com eventos. Pô, peraí, eu vou falar. Essa agência era do Fit. Era. Então, ele vivia lá mesmo, né? Que quando eu fui gravar um projeto lá, ele tava lá. Vivia lá, minha filha. Era. Porque era a agência que trabalhava com tudo isso lá em Salvador, sabe? Uhum. E aí eu produzia os clipes dele. Eu é que era produtora. Eu que alugava estúdio, via alimentação da equipe, alugava material de câmera, áudio. Então vocês se conheceram nessa época? Uhum. Eu conheci o Léo, era 2011, 2012. Assim, conhecer 2012. 11 para 2012. Eu tinha voltado do intercâmbio. Voltei do intercâmbio, comecei a estagiar. Foi 2011 para 2012. Novinha, tipo 20 anos. 10 anos tem a nossa história. Basicamente. O início de tudo. Foi o primeiro clipe que Léo foi fazer. Ele tava saindo do Parangolé. Saindo não. Era Parangolé e Léo Santana. Ele tava fazendo essa transição pra virar carreira solo. E ele foi gravar esse clipe, foi muito engraçado. Aí foi gravar esse clipe, gente, aí chegou lá, ele nunca tinha me visto de fato, mas eu sempre fui muito fã do Parangolé. Sempre acompanhei. Eu era nova, antes de eu voltar do intercâmbio, eu tava com 16, 17 anos, ia pra um show ou outro, não ia pra todos, porque eu era menor de idade, meu pai não liberava pra eu ir assim, mas sempre tava acompanhando, adorava as músicas, sempre tava dançando e tal. Então eu acompanhava Léo como ídolo ali, eu era fã, não fã de tipo, ai, Léo Santana. Não era isso, era do tipo, porra, admiro, entendeu? O trabalho. Eu sou assim até hoje com as pessoas que eu admiro. Eu nunca fui fã de chorar, de ir pra porta, tal. Eu sempre respeitei mais assim, meu jeito de ser, mas sempre eu admiro muitas pessoas, muitos artistas, enfim. E com ele era assim. E aí, fui gravar esse clipe dele. Quando eu cheguei lá, tinha uma mulher maravilhosa. Não, nesse primeiro dia não. Nesse primeiro dia eu cheguei no estúdio. E aí eu fui na sala, falei, eu tô precisando de alguma coisa. Se vocês precisarem de comida, é só pedir, já tá tudo aqui separadinho e tal. Ele ficou parado me olhando assim, tipo, paralisou assim, ficou parado assim. E eu falando, e eu ficando meio sem graça, assim, né? Se precisar, tá, gente, passar ferro na roupa, alguma coisa, só me chamar, tô aqui fora. Produção total. Produção total. Aí ele, tá bom, tudo bem. Não, a gente tá bem aqui, não tá precisando de nada, não. Só que você via que ele ficou meio que, tipo... Pronto, ele gravou e toda hora precisa de alguma coisa, não. E ficou nessa. Quando eu fui embora, sério, deu 10 minutos, ele me ligou. Aí eu atendi, aí ele, tudo bom? Que é Léo Santana. Aí eu achei, né? Eu namorava na época, então não tinha maldade na minha cabeça. Eu achei que tinha esquecido alguma coisa lá no estúdio, sabe? Aí eu, oi, Léo, e aí, alguma coisa e tal? Eu falei, você esqueceu alguma coisa? Precisando de alguma coisa? Ele, não, eu só queria te chamar pra jantar. Aí eu falei, pô, Léo, namoro. Que pena. Que bosta. Eu falei, eu namoro. Olha, mas talvez ele morra. Ai, pode que ser. horror. Eu falei, eu namoro. Aí ele, poxa, que pena e tal. Então ele não insistiu, ele sempre foi muito respeitoso, assim. Pronto. E aí, desde então, a gente começou a frequentar os mesmos ambientes por conta dessas gravações. E nessa mesma semana teve a segunda parte de gravação desse conteúdo, desse clipe. E aí, nesse clipe tinha uma mulher linda, maravilhosa, gostosona assim, minha filha, de calcinha e sutiã. Porque o nome do clipe era Sutiã. Que ótimo. E aí, era numa casa essa segunda cena. E aí, era bem sensual. E eu lá, né, com minha claquete, na produção, pô. Aí eu vinha, pá, batia, gravando, cena 1. E aí a menina começava a dançar na frente desse roçar. E aí ele, produção, tem como parar um pouquinho, por favor, porque, né, não tá dando certo aqui. Aí eu ficava toda sem graça do outro lado. Eu, vixe, não tá conseguindo gravar, bichinho. Toda hora parava pra apagar o fogo dele lá, que ele tá, né, no fogo com a mulher. E ele conta hoje em dia que ele disse que ele ficava sem graça, mandava parar por minha causa. Pô, porque claro, ele achava né, desrespeitoso cara? tá Ele ali. chamou pra jantar. Ir lá, entendeu? Ficando toda hora no negócio duro. E a menina. Rapaz, velho, foi uma situação babado. E eu assim, ó, e a gente, que situação. Resumo: o clipe não foi pro ar. Por quê, gente? Não sei, ele não gostou. Acho que ele ficou tão desconcertado que ele não gostou do clipe. Ele não foi pro ar o clipe.
E pronto, aí desde então, aí a gente começou a gravar. Eu tava nas produções dos clipes. Se você botar na internet, tem uns 3 clipes de Léo que eu participei. Porque ele me tirava da produção e me mandava participar do clipe. Mas ele sabia que você dançava também. Sabia, só que não necessariamente era de dança. Ele queria fazer uma média, eu acho, entendeu? Aí ele vinha participar. Aí Tava apaixonado, né? Já, Pois é, tava, não, tava. não dá pra tirar a razão dele, dá. Não tem Só que como. assim, eu namorei 4 anos com essa pessoa. Que empata, hein? Então Meu ele Deus. ficou 4 anos. Que isso, Renato? Ele ficou 4 anos na Eu já tô tentativa. torcendo. Eu já tô torcendo pelo casal. Chamando teu ex de empata. Olha isso. Que falta de respeito. É, gente. Ele ficou 4 anos na tentativa, entendeu? E eu namorava, e eu falava, não quero. E aí teve uma época que eu comecei a descobrir as traições e tal, que eu tava bem... Nossa, mas era esse ainda que tu namorava? Era. Ah, então Aí, era empata mesmo. Era empata. Aí eu fui pra um show dele. Eu briguei com meu ex e fui pra um show de Léo. Eu fiquei eu fiquei na porta, assim, no palco, assim. E eu fiquei o show todo assim, ó. Eu não dançava, eu ficava assim, ó. Apaixonada. Mas foi do nada, porque de verdade, de coração, eu não tinha despertado esse olhar pra Léo, entendeu? Porque eu namorava, eu sempre fui muito certinha, assim. Então eu não tinha uma segunda intenção com ele. Até porque quando eu brigava, eu não tinha aquele negócio, eu briguei. Não tinha essa questão de segundas intenções, sabe? E nesse dia em específico, até eu fiquei assustada comigo, porque eu fiquei paralisada. Eu fiquei assim, ó. Aí ele saiu o show, ele mandou mensagem. Ele, é impressão minha ou você não parou de me olhar momento nenhum no show? E eu assim, ó, não sabia onde enfiar a cara, né? Eu falava... Fiquei mesmo. Eu falei, foi. Aí ele fez, e aí vamos sair? Aí eu falei, pô, tô namorando ainda. Aí ele me olhando daquele jeito, eu falei, é porque eu tô obrigada, sério, mas a gente ainda vai sentar pra conversar, pra resolver se vai continuar ou não. Resumo, aí não ficamos, óbvio, não saímos, e aí depois de um tempo terminei esse relacionamento, só que eu terminei com muito trauma, assim. Foi uma traição muito pesada, fiquei mal, fiquei um tempão sem ficar com ninguém. E Léo, depois que eu terminei, insistindo, velho. Ele me chamou pra fazer um clipe. Eu terminei meu namoro. Na mesma semana ele gravou um clipe que se chama Se Eu Te Trair, a Culpa é Sua. Se eu te trair, a culpa é sua. Olha isso. E aí, nesse clipe, a gente tinha que dar um beijo. Né? Um pitoque. Um pitoque. E aí eu dei, porque eu tava tão puta com meu ex que Agora eu vou dar. Vou dar agora. Aí dei o pitoque lá. E pronto. Foi o único momento que a gente teve um encontro, mas foi tipo assim, de trabalho. Não foi saindo pra ficar e tal. E eu tava muito traumatizada mesmo. Sabe quando a gente toma um ranço assim? Eu falava, não, eu não quero, eu quero ficar sozinha agora. E fui curtir minha vida de ficar só mesmo. De viajar com minhas amigas. Não necessariamente ficar com outras pessoas. E aí eu terminei me envolvendo com uma pessoa que ele não queria que eu me envolvesse. E ele fazendo investimento em mim. E eu falava assim, eu não quero ficar com ninguém. E eu não queria mesmo. Só que terminou de ter ficado com a pessoa. Ele não gostou. Aí quebrou o pau comigo, quebrou o pau com a pessoa. Também mandou mensagem pro menino. E a gente nunca tinha ficado. Só que sempre foi muito intenso, eu e Léo. Parece que tinha uma história ali pra acontecer, sabe? Já tinha um negócio que não tinha, mas tinha. Isso, era tipo isso. E aí ele ficou insistindo, e isso passaram-se 2 anos. Então foram 4 anos eu namorando, ele tentando. Depois de 2 anos eu solteira. Tu também é difícil, hein, minha filha? É. Eu já achando que ela ia falar, peguei. Já Não. terminei, já fui logo pegar. Não peguei. E aí ele começava a me mandar mensagem. Vamos sair pra jantar? Eu falei, vamos. Aí ele ficava enchendo meu saco, velho. E aí, tá certo nosso jantar? E aí, porra, parei de encher meu saco, quero mais não. Aí tu desmarcava. Ele desmarcava. E não ia. Aí ele, essa menina é doida, pô, não é possível. Eu falava, não, aí, fica enchendo meu saco, velho. E eu, assim, se eu tava com um menino que era anônimo, já me encheu de galha. Imagine, cantor. Tô lascada. Não, quero problema pra mim, não. E aí, Pensou isso? pensa aí. Aí pronto, eu fiquei nisso, aí foram 2 anos e pouquinho, quase 3 anos. Então eu fiquei enrolando ele uns 6 para 7 anos, praticamente. Aí, um belo dia, isso eu já tinha uns 3 anos solteira. E assim, sem ficar sério com ninguém mesmo. Aí minha mãe fez assim, e aí, minha filha? Não vai reagir, não? Vai ficar aí na vida assim, é? Porque eu tava já ficando conhecida, e aí eu não gostava de ficar ficando com ninguém em festa, mal saía. Eu tinha essa questão, eu sempre fui muito reservada na questão de me envolver, assim, publicamente. Aí teve uma isso, ele me chamava toda semana pra ir pra casa dele, pra uns reggae dele lá, de churrasco. Aí eu falava, Léo, não vou pra lugar nenhum não, de sua casa, como é que eu vou pra casa?
Sua casa é cheia de homem, cheio de amigo, que eu não sei nem quem é. Eu vou fazer o quê? Não conheço ninguém. Não, vem, meus amigos estão aqui. Eu piorou, não sei nem quem é. Aí pronto, aí não ia, ele ficava chateado. Enfim, aí um belo dia, eu tava indo pro ensaio da Harmonia do Samba. Começou os ensaios de verão de Salvador. Eu tava indo pro ensaio da Harmonia do Samba. E ele fez assim, pô, passei aqui em casa, a gente tá fazendo um esquenta aqui, tá tomando uma, não sei o quê. Aí eu fiz, não vou não. Aí Avni Vini, sabe quem é a Avni que canta aquela? De coração. É meu amigão. Aí ele tava lá, na casa do Léo. Ele fez, pô, tô aqui na casa do Léo, venha pra cá. Aí eu falei, pô, a Avni tá lá, então eu vou. Tipo, meu amigo tá lá, eu vou. Cadê ele não? Cadê ele não? Aí ele foi, pegou o telefone de Avni. Fez assim, porque a Avni tá aqui, você vem, né? Não, agora você não vem mais, não. Aí eu falei, tá bom, então não vou, não. Aí ele, não, tô brincando, venha. E aí eu fui pra lá, e a gente ficou nesse dia. E desde então a gente começou a ficar, que foi 9 de janeiro de 2017. Aí ficamos, e aí com uma semana ele já tava me pedindo namoro. E eu falei, não, meu filho, tá doido. Vou namorar agora, nem é louca. Mas foi muito intenso, muito intenso. Aí pronto, aí começamos a namorar, com 3 meses a gente noivou. Teve toda essa história nossa de idas e vindas. Que é o que eu falo, quando a gente tá vivendo ali um momento, é muito cansativo, sabe? Emocionalmente foi muito desgastante pra gente, tanto pra mim quanto pra ele. Das idas e vindas, como que foi isso? Porque você viver isso no anonimato é rápido, né, minha filha? Você resolve ali e acabou, ninguém sabe, mas publicamente. E assim, por que foi punk pra mim, principalmente? Porque era sem porquê. Não era tipo assim, a gente brigou, a gente discutiu, a gente, sei lá, teve uma agressão, teve uma traição, teve alguma... Não, gente, é sério, eu chegava em casa, noiva dele, ele chegava em casa e ele, deixa eu te falar, quero mais não. eu ficava assim, sério? Tá falando sério? Ele, tô. Eu falei, não, ele? Ele. Antes era tu. Nunca terminei com o Léo. Não, antes era você que não queria, ficou fazendo, né, mas a gente furico não tinha, doce. Ele não, ele era a questão dele mesmo, acho, do tipo, a gente conversa, ele fala isso abertamente, ele não aceitava estar gostando de alguém. Porque ele sempre foi solteiro. Então ele se via gostando de mim, tipo, apaixonado, real. A gente tava vivendo um amor ali. E ele falava, pô, como é que eu não tô conseguindo controlar meu sentimento? Não, eu vou terminar. Vai falar que quem manda sou eu aqui. Aí ele terminava, aí dava 2 dias, tava chorando atrás, querendo voltar. Mas, Lore, isso depois de andar atrás de você 6 anos. Meu filho, desse não jeito. faz sentido. Mas e ele faz fala... sim, porque é uma história linda, tem muitas idas e vindas. Eu tô amando essa história. Mas ele fala que ele fala hoje em dia assim, era muita imaturidade minha. Porque ele não achava que ele não se permitia gostar, entendeu? E eu sempre bati muito de frente com ele. Então ele terminava comigo e eu falava, tá bom. E eu ia viver minha vida, ia fazer minhas coisas. Eu não ficava em casa. Eu chorava, eu sofria, eu sentia, mas eu não demonstrava, entendeu? Então ele falava, pô, a menina não gosta de mim não. Pô, eu tô acabando com ela aqui, ela tá nem aí pra mim. Então, realmente foi muito desgastante pra gente, mas foi necessário, porque a gente conseguiu se moldar. Ele conseguiu respeitar o meu jeito de ser. Léo era uma pessoa machista, fria, sabe? Porque era aquele bloqueio, né? Tipo assim, eu não vou me apaixonar por ninguém. Eu não vou gostar de ninguém. E aí ele não... o meio também, né? Era. Tipo, é muito complicado. Era. Você não sabe quem tá se aproximando de você porque gosta de você. Tinha muito isso. Muito. Muito. Então, assim, foi bem exaustivo. Mas, pra gente viver o que a gente vive hoje, em relação à nossa família, em relação à nossa maturidade como casal, de ter um diálogo, de ter troca... Eu passei por um processo muito difícil com minhas amigas de infância. Porque elas vivenciaram o meu processo de sofrimento todo com o Léo, de perto. E quando eu voltei com ele na pandemia, eu não falei pra ninguém. Nem pra minha equipe. Quando soube. Não falei pra ninguém. E quando ele postou a foto que a gente tinha voltado, a gente tava tomando vinho, a gente tava super feliz, a gente soltou aquilo ali. Eu não preparei ninguém. Eu tinha vergonha de falar pra minhas amigas, voltei de novo. Sabe? Elas não tinham mais o que me falar. E aí, quando a gente voltou, que a gente casou, que a gente tem filho, que a gente tá passando por um processo totalmente diferente, eu não consegui chegar pra ninguém e falar assim, ele mudou. Eu tô feliz agora. Sabe? A gente tá bem. Porque era uma parada muito distante de acontecer. Pra quem vivenciou o que a gente vivia ali de término, de desgaste, não sei o quê, entender o que a gente vive hoje... É muito longe. É uma parada que, como... É tipo assim, a Lorena tá aumentando.
Eu falava, velho, eu não vou ficar falando o que é que eu tô vivendo hoje em dia, porque nem eu ia acreditar. Se alguém viesse me falar, eu não ia acreditar, entendeu? Então eu deixo elas que vivem na minha casa, que vivem hoje de perto o meu relacionamento, que elas vejam a mudança da gente, a evolução de Léo e a minha evolução também, como casal. Porque não adianta a gente ficar falando. Não. Parece que a gente quer aumentar, parece que a gente quer se gabar e tal, entendeu? Então, E é o que acontece muito, né? Tipo assim, a primeira coisa que você vai falar quando... A desculpa, digamos assim. ele mudou. Ele mudou. Ele tá mudou. diferente. Minha amiga ia falar, e você é o quê? Palhaça, né, Bê? Para com isso, Lorena, entendeu? Aí... Mas eu acho que é isso. Eu acho que você mostrar foi muito melhor do que você falar qualquer coisa. Sim, e é isso, a gente tá em evolução. Graças a Deus, hoje a gente tem o diálogo no nosso relacionamento. Que precisa de terapia. Léo, ele tinha um preconceito com terapia muito grande. Ele não precisa de terapia. Mas acho que isso é coisa de homem, sabia? É. O homem tem aquela coisa, tipo assim, você vai fazer terapia? Que bom, mas vai falar pra ele fazer. Eu? Eu? Só que eu não cansei de preciso. falar pra ele fazer. E aí Léo teve que aprender na dor. Isso foi um processo de dor que foi necessário pro aprendizado, pra evolução, sabe? Sim. Então, quando a gente terminou, que eu falei, eu não quero mais, que eu falei, realmente, agora eu não quero mais. Que ele falou, agora eu perdi. Aí ele foi atrás de terapia, que eu já tinha mandado ele ir atrás há muito tempo, dele se conectar mais com Deus, de várias coisas que eu pontuava, sabe? Eu falei, você precisa se entender. Não tem como eu ficar falando pra você o que você tem que fazer. Você tem que sentir. Você só vai mudar se você quiser mudar. Eu posso falar 1000 vezes pra você mudar, você não vai mudar. O ser humano dele, só né? muda quando ele quer mudar. Sim. Entendeu? E aí pronto, ele foi atrás da terapia dele. Ele foi fazer as coisas que ele achava. E aí, pronto, aí houve o nosso reencontro por conta disso, Vocês sabe? ficaram quanto tempo separados? Agora, da última vez, foi 1 mês e meio. Eu achando que era 2 anos, mentira. Não dava nem tempo. Era pra ser, cara. Não dava nem tempo, porque eles ficaram 6 anos pra começar. Não dava. Não dava tinha esse tempo, no caso. Mas, Lore, eu acho o seguinte, que quando não envolve nenhum tipo de coisa mais problemática, tipo agressão e tudo, quando é desentendimento, que as pessoas não conseguem chegar no denominador, eu acho que a melhor coisa é ninguém se meter. Sim. Entendeu? Eu acho que são coisas que acontecem entre as pessoas que só elas sabem. Sim. Como adequar, Sim. entendeu? E a história de vocês tinha que ser assim mesmo. Eu achei. Tinha. Eu já tô chipando aqui desde os 6 anos, né? Então, ainda bem que eu já sabia que ia ter um final feliz. Pois e assim, como você tava falando, a gente tinha muita gente se metendo. Esse era o problema, entendeu? Porque acho que a parte mais difícil não era o término, era a exposição. Porque ele terminava, ele era muito... o que acontecia? Ele falava assim, eu vou terminar. Como ele não conseguia sustentar o término sozinho, tipo assim, terminei com Lorena, e amanhã eu não vou pedir pra voltar com ela, ele não conseguia sustentar isso, porque o sentimento dele tava falando outra coisa. Então ele falava, eu vou expor pro Brasil, porque é mais uma pressão pra eu não voltar. Entendeu? Tinha vez que ele terminava comigo, já tava 10 segundos depois, já tava no Léo Dias. Eu falava, velho, você falou que a gente terminou? Pô, a gente tá noivo. A gente nem conversou, Léo. Não quero mais não. Por quê? Pra ele afirmar que terminou. Então, se ele quisesse vir conversar comigo no outro dia, é tipo assim, não vou nem conversar, porque eu já expus. Entendeu? Então, essa exposição era o que me machucava. Porque às vezes ele botava na boca do trombone sem pensar no impulso, no momento, no calor da emoção. E se arrependia. E aí, por não ter tido nenhuma discussão, nenhum problema de fato, e eu amar ele, e aí como é que eu não voltava? Sim. Sabe? Não tinha alguma coisa que tivesse me magoado de fato. A exposição, as pessoas vão sempre querer um culpado, um motivo. Duvido que não Gente, aconteceu eu tô nada. falando sério. Era assim. Eu chegava em casa, na casa da gente hoje, que era, né? Sentava, e aí, amor, como foi o dia? Ele, deixa eu te falar. Eu falei, ele, quero mais não. Aí eu falava, você tá brincando, né? Ele, não, tô falando sério. Quero mais não. Pega suas coisas, pode ir pra casa do seu pai, sua mãe. Eu ficava assim, o velho. E aí eu começava a me questionar, o que é que eu fiz? Nada, você não fez nada. Eu, Léo, mas o que é que eu fiz? Nada, não fez nada. Então não tinha um porquê. Aí quando ele voltava, bora voltar, eu vou falar o quê? Bora, se eu te amo, não teve nada que aconteceu aqui, entendeu? Olha, então minha vontade não é voltar mais não, entendeu? Mas eu vou voltar porque tu não fez nada, então eu vou voltar. Era tipo isso, pô. Era péssimo. Eu falava pra ele, você terminar comigo só pra pegar mulher
E aí não falar que era traição, entendeu? Porque ele terminava, pegava a mulher e voltava pra mim. Era só um dia off. Ele fazia essas coisas, homem. Pelo menos, né? Não peguei traição, não, mas teve essas lacunas, assim. E aí eu falava, provavelmente era isso. Qual o signo dele? Touro. Ah, touro é só comilão que eu saiba. Pode ser comilão Tem de um outras gênio coisas. horrível. Não, comilão de comida. Tem um gênio horroroso. Tem um gênio? É, né?